Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma reunião, um culto ao nosso Deus e também exposição da sua palavra. Nós temos vindo a olhar para Efésios e a perceber qual o plano de Deus para a sua igreja. A carta aos Efésios é uma carta que fala acerca da ação de Deus em benefício da sua igreja, como Ele planeou, como Ele estruturou, como Ele determinou e agora como Ele também nos capacita a vivermos para a sua glória. Somos lembrados também que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar de doutrina, das verdades da salvação, das verdades da eleição, do selo do Espírito Santo, da união com Cristo, da união entre judeus e gentios e os dois com Cristo, da reconciliação que houve mediante Cristo. E também Paulo vai falar deste mistério que era a igreja, que foi revelado no tempo determinado por Deus e ele, pela graça de Deus, tinha sido agraciado com este ministério, com este trabalho de pregar o Evangelho aos gentios. A partir do capítulo 4, Paulo vai falar, agora vai aplicar tudo aquilo que falou nos capítulos anteriores. Todas as verdades teológicas, elas vertem para uma prática de vida. Convençam-se disto, irmãos. E esta semana tive um pequeno debate num grupo particular do WhatsApp com um jovem que dizia que estava farto de teologia e doutrina, queria era prática. Se nós temos prática sem teologia e sem doutrina, temos uma religião moralista. Porque aquilo que nos impele a agir, aquilo que nos impele a viver da maneira como vivemos, é exatamente as verdades acerca de Deus. É as verdades acerca de Jesus Cristo e daquilo que Ele fez por nós. E é mediante essas verdades que nós agora vivemos e agimos. Caso contrário, somos uns religiosos. Não passamos disso, uns religiosos. E agora nós vamos olhar do capítulo 4. Eu peço, pode entrar. Bem-vinda. No capítulo 4, vimos do versículo 1 ao versículo 6 que Paulo exorta ou adverte ou insta com os efésios a que eles vivam em unidade. Que eles sejam um só. Como Cristo, que pela sua morte uniu dois povos, agora esta verdade deve ser vista localmente, visivelmente na igreja local. Mediante o nosso esforço de mantermos e preservarmos a unidade. E ele começa por dizer que andeis de modo digno da vossa vocação. E andar de modo digno, em primeiro lugar, é vivermos esta unidade. Cristo criou-nos para sermos um só. Uma só igreja, um só corpo, uma só família, um só edifício. E agora, Paulo continua o seu argumento e vai dizer que, para além da unidade, nós agora vivemos também uma realidade da diversidade. Ou seja, que, não tirando que somos um só corpo, cada parte do corpo tem a sua função. E Paulo vai falar acerca da importância dos dons e de como eles são úteis para a edificação da igreja. Vamos então olhar para o capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Amado Deus, uma vez mais pedimos a Tua direção, Senhor, para que nos dirijas pela Tua palavra. O Senhor realmente fala, Senhor, esta tarde aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor. Fala-nos, Senhor, das riquezas da Tua palavra. Fala-nos da Tua vontade, Senhor, para o Teu povo, Senhor, nesta terra. E realmente, Senhor, que tudo aquilo que vai ser falado, ensinado, seja de acordo, seja fiel, Senhor, à Escritura, Senhor, e seja útil para a edificação de todos nós. Te pedimos que nos venhas dirigir com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em Cristo, o homem encontra a sua identidade. Em Cristo encontramos a nossa... Quem sou eu? Quem sou eu em Cristo? Filho de Deus, perdoado, restaurado, habitado pelo Espírito Santo, justificado, reconciliado, santificado. Quem sou eu em Cristo? Mas na Igreja encontramos o nosso propósito de vida. Porque é que Deus, quando me salvou, não me levou logo para o céu? Podia fazer isso. Salvava as pessoas e depois elas iam para o céu. Mas não, deixou-nos aqui. E deixou-nos aqui porque há um propósito de Deus em nos deixar aqui. Faz parte dos planos de Deus que a sua Igreja viva aqui neste mundo e cresça e se desenvolva neste mundo. Então nós encontramos a nossa identidade em Cristo, mas também encontramos o nosso propósito de vida na Igreja que Cristo redimiu. Vamos olhar então para esta passagem e ver como os dons, e aqui é muito mais que os dons, como é necessário, todas as pessoas, são necessários todos os crentes para que a Igreja cumpra os seus propósitos, para que a Igreja possa crescer. A Igreja não cresce só com meia dúzia. A Igreja não cresce com um presbitério e mais 2 ou 3 diáconos. Não é assim que a Igreja cresce. A Igreja cresce quando todos os crentes estão comprometidos em fazer aquilo que Deus lhes pediu e lhes capacitou para fazer. É aí que a Igreja cresce. Vamos olhar então para o nosso texto e vamos ver do versículo 7 ao versículo 10 que os dons são dádivas do Cristo vitorioso. Os dons são dádivas do Cristo vitorioso. Reparem o que ele diz. E a graça, no 7, foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. É interessante como em Coríntios Paulo diz que os dons são dados pelo Espírito e aqui é Cristo quem dá os dons. Em Romanos é o Pai quem dá os dons. E Paulo não tem problema nenhum em dizer é Deus quem dá os dons. É Deus. Na sua Santíssima Trindade quem dá os dons à sua Igreja. E estes dons, esta graça, não é uma graça salvadora, mas é a graça da capacitação dos dons. Esta graça foi concedida a cada um de nós. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todos nós temos algo que Deus nos deu para fazer. Todos nós somos úteis no reino de Deus. Todos nós, por mais pequena que seja a tarefa, ou por maior que ela seja, todos nós temos um serviço a fazer em prol do reino, em prol do outro. Não há crentes de banco. O Senhor capacitou cada um de nós para o seu serviço. Por isso é importante a Igreja, porque eu, se viver a minha fé sozinho, a quem é que eu vou servir? Não é? A quem é que eu vou ministrar? A quem é que eu vou ser útil? E quem é que me vai servir a mim?
E quem é que me vai ministrar a mim? E quem é que me vai ajudar a mim? Ninguém. Por isso esta fé vive-se em união uns com os outros. E estes dons são dados a cada um de nós. Todos nós, convençam-se, irmãos, todos nós somos úteis para Deus. Todos nós fomos capacitados por Deus para o serviço do seu reino. E isto foi dado pelo Cristo que venceu. Pelo Cristo que venceu. Eu não quero perder muito tempo com esta passagem. Posso explicar depois em particular, com mais calma. Mas o versículo 8 e 9, principalmente o versículo 8, ele é uma citação do Salmo 68, 18. O contexto do Salmo é a vitória de Deus, a vitória do povo de Deus sobre os jebuseus e a conquista de Jerusalém. E o Salmo fala de Deus a marchar triunfante até ao Monte Sião, até ao cume, subiu às alturas e no texto diz, e recebeu homens por dádivas. Recebeu homens. E Paulo faz aqui uma alteração e diz, ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu e deu dons aos homens. E há aqui uma diferença entre receber e dar. E podemos ficar trilhados aqui nesta, porque é que Paulo mudou desta maneira o versículo. Mas a verdade é só uma questão textual, porque a substância mantém-se a mesma. Porque o ato de receber e dar vão em contra ao mesmo objetivo. Reparem, quando alguém vencia uma nação, ele recebia os despojos e o que é que acontecia? Repartia, dava. Então o ato de receber e dar está implícito nesta ideia. Um outro ponto importante também é que este texto era entendido pelos judeus, era interpretado pelos judeus, como que se referindo a Moisés. E alguns pensam que Paulo está nesta interpretação exegética do texto, a seguir esta interpretação judaica, que o texto está a falar de Moisés que subiu às alturas, subiu ao Monte Sinai, recebeu a lei e deu-a aos homens. E muitos fazem a ligação, ou alguns fazem a ligação deste texto, ok, tem lógica, porque Cristo também subiu aos céus e recebeu a aprovação do Pai, sentou-se à destra de Deus, recebeu o Espírito e deu aos crentes. Eu creio que para entendermos esta passagem, temos que ir para a simplicidade. Aquilo que está aqui a ser dito é que, efetivamente, Cristo subiu às alturas, ou seja, foi aquele que subiu, que ascendeu aos céus, aquele que levou cativo o cativeiro, que venceu as hostes do mal. É o triunfo de Cristo que está aqui em causa, aquele que venceu todas as coisas. Paulo já tinha falado disso nos capítulos anteriores. Jesus Cristo venceu as hostes do mal e agora aquele que venceu subiu às alturas. E no verso 9 diz, ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que subiu, aquele que ascendeu, foi aquele que desceu às regiões inferiores da terra. Regiões inferiores da terra não está a dizer que foi ao inferno. Quando nós olhamos para Lucas 24, vemos que Jesus disse àquele homem, hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Nenhum texto apoia que Jesus desceu ao inferno. Esta ideia vem muito por causa de uma interpretação do credo apostólico que diz que desceu aos infernos, mas não é aos infernos, é ao lugar dos mortos. É aí sim que nós acreditamos. O corpo de Jesus foi para o sepulcro, foi para o túmulo, mas não desceu ao inferno, ao lugar de castigo. Então, o que Paulo quer dizer com regiões inferiores da terra? Temos que a comparar e contrastar com os mais altos céus. É isto que temos que fazer. Reparem o que ele diz. Aquele que desceu às regiões inferiores da terra é aquele mesmo que subiu acima de todos os céus. O que Paulo está a mostrar é exatamente que Jesus Cristo foi aquele que desceu à maior humilhação. As regiões inferiores da terra não é uma localização geográfica, mas é um estado. Jesus Cristo foi profundamente humilhado. Se o inferno que Jesus suportou foi naquela cruz. A ira do Pai foi derramada naquela cruz para o Filho.
ou sobre o Filho. Aquele que era homem, mas não era só homem, era servo, e era servo obediente, obediente até à morte e morte de cruz. Esta foi a humilhação. Foi as regiões inferiores da terra. Foi descer ao mais baixo nível, para depois ser exaltado às maiores alturas e sentar-se à direita do trono da majestade de Deus. Então Paulo está a dizer que nós recebemos dons por este Cristo que venceu o mal, que venceu os inimigos. E como guerreiro, ele agora levou os despojos e agora reparte-se com os seus, com o seu povo. E é esta a imagem que Paulo nos está aqui a dar. E ele agora, no verso 11, ele vai dizer o que é que Cristo concedeu. E diz assim, e ele mesmo, ele quem? Cristo Jesus, aquele que venceu todo o mal, aquele que venceu e reina, aquele que foi humilhado e agora está exaltado acima de tudo e todos. Ele mesmo concedeu o quê? 4 coisas, 4 pessoas com dons, capacitou 4 tipos de pessoas. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Uma nota rápida. Eu quero salientar que nós não defendemos o apostolado contemporâneo. Ou seja, dizer que há apóstolos hoje, na categoria do apostolado bíblico. Se usarmos a palavra apóstolo como aquele que é enviado, ok, tudo bem. Porque a Bíblia também usa nesse sentido. Aqueles que são enviados, que são comissionados para uma tarefa, são chamados de apóstolos. Mas eu creio que tanto o apóstolo como o profeta aqui, Paulo está a referir-se àqueles que lançaram o fundamento da igreja. Olhem, por favor, os irmãos, para o capítulo 2, verso 20, e digam, podem responder, a igreja está edificada sobre que fundamento? Apóstolos e profetas. No capítulo 3, no verso 5, o mistério foi dado a conhecer a quem? Apóstolos e profetas. Parece que o uso que Paulo está a fazer aqui de apóstolos e profetas não são pessoas ou dons que possam existir hoje, mas pessoas usadas por Deus para estabelecer o fundamento que, uma vez colocado, não dá para tirar. Nós não conseguimos pôr mais nenhum fundamento nesta casa. Está posto. Mal ou bem, está posto. Na Igreja de Jesus Cristo, o fundamento foi posto uma vez e foi posto pelos apóstolos e profetas. Ninguém hoje se pode dizer, eu sou apóstolo, a não ser que seja naquele sentido de ser enviado, comissionado. Agora, apóstolo com autoridade de revelação, com autoridade escriturística, não há. Assim como não há esse tipo de profetas que diga, assim diz o Senhor, e as suas palavras sejam palavras com a mesma autoridade da Bíblia. Porque se forem, sabem o que é que tinha que acontecer? Tínhamos que acrescentar páginas e escrever essas palavras também aqui, para obedecermos a elas. Mas nós não queremos que hoje há este tipo de revelação autoritário, no sentido de ter a mesma autoridade do resto da palavra de Deus. E eu creio, aquilo que Paulo está aqui a falar é destes 2 tipos de pessoas. Jesus Cristo concedeu à sua igreja apóstolos e profetas para estabelecerem o ensino, para estabelecerem o fundamento doutrinário. Mas ele concedeu mais. No verso 11, concedeu evangelistas, aqueles que vão anunciar a palavra, pregar as boas novas. Aqueles que vão falar do Evangelho aos outros, seja nas universidades, no trabalho, seja na rua, num café, seja pela rádio, pela internet, pela televisão, por um livro, pelo um folheto. São os evangelistas. E concedeu outro grupo de pessoas, pastores e mestres. Há quem entenda aqui pastor e mestre como o pastor e o mestre. Eu entendo que será pastor-mestre. Uma pessoa com dupla função. E deixem-me ressaltar uma coisa. É possível nós termos mestres que não são pastores. É possível. Pessoas
eruditos da palavra de Deus, pessoas que dominam a palavra de Deus, que escrevem bons livros, mas eles não têm a vocação para o pastorado. E são bons mestres. Agora, o que eu não posso crer é na existência de pastores que não sejam mestres. Irmãos, não estou a falar aqui de pessoas eruditas que conhecem o grego e o hebraico de trás para a frente, mas pessoas que pastoreiam, que não saibam, que não conheçam, são tal e qual o pastor que não tem alimento para o seu rebanho. É um pastor que tem um grande campo, mas de areia, terra batida. Não há ervinha para dar às ovelhas. Irmãos, infelizmente esta é uma realidade. Muitos pastores, ou que se dizem pastores, mas que não conhecem a palavra de Deus. Eu pergunto, o que é que essas pessoas vão ensinar ao povo de Deus? O que é que essas pessoas vão dizer? Sempre a mesma coisa. A igreja nunca vai saber mais do que aquilo que o pastor ensina. Vai andar ao nível do pastor. A igreja não se vai desenvolver mais, mas vai andar ao nível daquele que ensina. E eu não creio que seja útil para a igreja pessoas que se dizem pastores ou presbíteros ou bispos, ou seja, chamem-lhe o que quiserem, mas que não sejam mestres, que não tenham fome de aprender, de estudar, de ler, de raciocinar, de argumentar, de pensar. São as pessoas que ensinam as mesmas coisas há 20, há 30 anos, sempre as mesmas conversas, sempre o mesmo ensino, sempre da mesma maneira, porque eles não conseguem, não aprendem. É triste, irmãos. É muito triste. Aquele que quer pastorear o rebanho de Deus deseja uma boa obra, mas que seja apto para ensinar, que dê alimento sólido ao rebanho e não que ande sempre a alimentar com pirulitos, com coisas da palavra e não tenha alimento sólido. Sabem, deixem-me partilhar uma coisa. Eu durante muito tempo eu pensava que o meu avô não gostava de filmes. Não ligava muito a filmes. Sempre cresci a pensar isso. Até que há bem pouco tempo, antes da sua morte, percebi que... Sabem porque é que ele não gostava de filmes? Porque ele não conseguia ler as legendas. Não conseguia acompanhar as legendas, então não gostava de filmes. E há pessoas que eu conheço que não gostam de ler. Sabem porque é que não gostam de ler? Sabem porque é que não gostam de ler bons livros teológicos, doutrinários, ou bons livros que ensinem e que façam a pessoa crescer e amadurecer? Sabem porque é que elas não gostam de ler? Porque elas não entendem aquilo que estão a ler. Nunca leem, nunca aprendem. Vivem sempre a dizer as mesmas coisas. E eles dizem, não gosto deste livro. Não, nenhum livro é bom, porque sabem, não é o livro. É eles que não sabem ler, nem interpretar um texto que estão a ler. Então nós precisamos de pastores, mestres, homens de Deus que apacentem, que guiem, que dirijam, que corrijam, mas que conheçam a palavra de Deus. E isto dá-se por meio do estudo, da reflexão, da argumentação, de ouvir o contraditório, de raciocinar um pouco. E nós vamos crescendo e vamos aprendendo. E vamos alimentando a igreja, e a igreja também vai crescendo e vai aprendendo. E não anda sempre na mesmíssima coisa, ano após ano, após ano. E ao final de 30 anos, ainda temos os mesmos crentes a saberem as mesmas coisas do que quando lá chegaram. Reparem na área de pessoas que Paulo está aqui a citar. Paulo está a citar pessoas ligadas aqui ao ministério da palavra. São todas ligadas ao ministério da palavra. Pessoas que lançaram os fundamentos, pessoas que pregam as boas novas e pessoas que apacentam o rebanho semana após semana e dirigem o rebanho e alimentam o rebanho com a palavra. E o Senhor Jesus Cristo, Ele concedeu estas pessoas com um propósito. E agora temos aqui alguns... Paulo não faz um ponto final, mas ele continua a sua argumentação até ao final do verso 14. E ele vai dizer, vai ter aqui alguns raciocínios lógicos, algumas deduções
no seu argumento. E ele diz, olha, Jesus Cristo deu estas pessoas que lançam o fundamento, que espalham a palavra, que ensinam a palavra, para quê? Verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. É isto o propósito. Ter um ministério centrado na palavra é para a edificação, para o aperfeiçoamento dos santos. Cada irmão vai ter um dom. Cada irmão tem uma capacitação dada por Deus. Cada irmão tem um serviço. Mas como é que todos vocês crescem, amadurecem? Pela palavra. Pela palavra. É assim que vocês se desenvolvem e são aperfeiçoados. É assim que vocês percebem como é que podem servir na visitação, no aconselhamento, na exortação. É assim que vocês aprendem como é que vão lidar com pessoas difíceis, com descrentes. É assim que vocês aprendem como é que vão lidar com o contraditório, com pessoas que pensam de maneira diferente. Vocês crescem, nós crescemos mediante a exposição contínua da palavra de Deus. Deus, Jesus Cristo, concedeu homens à sua igreja para que eles ministrem a palavra, para que cada um de nós seja aperfeiçoado. E este aperfeiçoamento dos santos leva a um outro resultado. Qual é? Para o desempenho do serviço. À medida que cada um de nós cresce, vai aprendendo mais, vai pensando melhor, vai compreendendo melhor todas as coisas em relação à palavra de Deus, vamos estando mais preparados para o desempenho do nosso serviço. E nós perguntamos, o que é o serviço? Diaconia, irmãos. Diaconia. Peçam a um irmão ou uma irmã que abra em Romanos 15:31, por favor. Rapidamente. Romanos 15:31. E vamos ver um exemplo de diaconia. Coisas simples. Quem encontrar, comece logo a ler. Podes repetir, Valentim, a frase, a gestão? Qual é a palavra que traíste-me com a tradução? Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e que está na minha administração. Ok. O contexto é Paulo levar uma coleta, uma quantidade de dinheiro para os judeus, para os irmãos em Jerusalém. E Paulo diz que isto é um serviço, uma administração, é uma diaconia, a diaconia dos santos. Irmãos, nós perguntamos, podíamos ler outros exemplos de diaconia. Nós perguntamos, então, em que é que eu posso servir? Em tantas coisas, irmão. Tantas coisas. Em primeiro lugar, deixem-me dizer, não há falta de trabalho na igreja. Às vezes há falta de visão, não de trabalho. Não podemos resumir os trabalhos da igreja a cantar, tocar, dirigir o culto e pregar. Há muita coisa a fazer. Há muitas pessoas a serem consoladas, a serem visitadas. Há muito trabalho técnico e físico que precisa de ser feito. Tanto o irmão que aperta o parafuso da porta, a irmã que limpa, o irmão que visita, o irmão que dá a boleia. Tudo isso são as diaconias dos santos. São os serviços dos santos que nós vamos fazendo e vamos chegando a um resultado. Qual é? Olhem para o resto do versículo. Nós vamos sendo aperfeiçoados pela palavra para o desempenho do nosso serviço e agora o resultado para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. É interessante pensarmos que o serviço de cada um de nós, o serviço de cada um, por mais simples, por mais anónimo que seja, porque os há. Lembrem-se, não é porque nós não vemos os irmãos a fazer, que às vezes não quer dizer que eles não façam. Nós temos este bom hábito de não dizer à esquerda o que faz a direita, ou de não dizer à direita o que faz a esquerda. E isso às vezes pode nos levar a julgamentos, pensar, nunca vi aquele irmão fazer nada, e não sabemos que ela estava a visitar uma outra irmã. Não sabemos que ele ajudou fulano tal. Então, cuidado às vezes também para não entrarmos naquele julgamento de só porque não vemos a pessoa a fazer, não quer dizer que ela não o faça. Cuidado. Então, nós
aqui no versículo 12, nós vemos 3 propósitos. Primeiro, o aperfeiçoamento mediante a palavra, para o serviço dos santos, ou para o desempenho do serviço, que serve para a edificação da igreja. E nós vamos-nos edificando uns aos outros, mediante o bom serviço de cada um. Que maravilha! Eu não consigo edificar toda a gente. Mas se nós nos edificarmos, se nós servirmos uns aos outros, a igreja como um todo vai ser edificada. A igreja vai crescer, não porque um faz alguma coisa, mas porque todos colaboram e trabalham. Porque todos servem naquilo que Deus lhes deu para fazer. E isto leva a um outro resultado. Ou seja, nós servimos, nós somos aperfeiçoados pela palavra, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo. Até quê? Até qual é o propósito? Até que cheguemos a 3 coisas. Primeiro é crescimento espiritual. Ou seja, unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. A segunda coisa que nós chegamos é à maturidade, à plena varonilidade, à perfeita varonilidade. Maturidade. Homens e mulheres maduros, uma igreja madura. Irmãos, é triste quando a gente vê pessoas, eu converti-me há 40 anos, eu converti-me há 30 anos, mas ainda comem as papas xerelaque neste tunzinho. Não conseguem passar para a chouriça e para o queijo. Percebem? Ainda comem o alimento raso porque ainda são muito bebés. Irmãos, nós temos que nos servir uns aos outros, nós temos que nos ajudar uns aos outros, empenhar cada um de nós no serviço da igreja para que cresçamos, para que nos edifiquemos, para que cheguemos a esta maturidade juntos. Juntos. E à semelhança com Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E agora isto tem 2 propósitos. Este crescimento, esta edificação, esta maturidade, este serviço que leva a estas coisas, em primeiro lugar, é para não sermos enganados. Sermos homens e mulheres de Deus, crescidos, maduros, para não sermos enganados. Houve um tempo, quando eu andava na escola, que os meus colegas tinham aquele tipo de sapatilhas da Airwalk. Acho que é o Airwalk, não era? Que se chamava? E eu também queria umas das Airwalk. Porquê? Porque eu era menino e andava atrás das coisas de menino e era altamente influenciável. E eu hoje olho para o meu filho e é exatamente igual. Os colegas jogam Minecraft, é Minecraft que ele quer. Os colegas jogam Fortnite, não é? Elas também. Não jogam Fortnite. Ele também quer Fortnite. E andamos assim, andam a correr atrás da novidade, atrás daquilo que é novo, atrás daquilo que os outros também têm. As crianças são altamente influenciáveis. E Paulo diz aqui, olha, cresçam, amadureçam, trabalhem juntos para crescerem. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos. Irmãos, o que se vê mais hoje, porque é que tantas pessoas entram e saem e mudam de igreja? Porque elas andam atrás, não da verdade, andam atrás da novidade. O que é moda? Aí vamos nós. O que é moda agora? Aí vamos nós. E Paulo diz, cresçam. Voltando ao exemplo da Zero Walk, na altura eu andava sempre atrás, querer andar como os meus colegas. Hoje em dia isso passou. Vistam-se como quiserem. Eu agora visto-me conforme as minhas posses. Não é? Eu já não ando atrás dessas coisas. Eu cresci, eu amadureci. Eu agora sou um homem e não ando atrás das influências do que é que este veste, do que é que aquele veste. Mas muitos, espiritualmente, ainda continuam meninos, atrás das novidades do menino. E uma outra ilustração que Paulo dá é de um barco, agitados de um lado para o outro. Agitados de um lado. É aquele barco sem âncora, sabem? Que a ondulação vai para um lado e vai o barco para aquele lado. A maré está para o outro e vai o barco para o outro. E há pessoas assim agitadas, andam atrás. O que é que está na moda? O que é novo? É um ensino espetacular. Uma coisa que nunca ninguém antes tinha descoberto em 2000 anos de história da Igreja. E agora descobriu a pólvora e a multidão vai atrás. E um terceiro exemplo é levados ao redor por todo o vento de doutrina.
A imagem de um bocado de papel, uma folha, que é lançada e ela vai para onde o vento sopra. E o que Paulo está a dizer, irmãos, para recapitular, Cristo concedeu homens para ensinar a igreja na palavra, para que aperfeiçoe os santos, para que eles desempenhem o seu serviço e todos juntos edifiquem como corpo, ou se edifiquem como corpo. Para quê? Para crescermos espiritualmente, para crescermos e sermos homens e mulheres maduros na fé, para sermos mais semelhantes a Cristo, para quando o erro vier dentro da igreja, espreitar naquela porta, cada um de nós esteja preparado para dizer isso é falso. Esteja preparado para dizer isso não é bíblico. Mas isto, interessante, dá-se pelo desempenho de cada um. Esta edificação, este crescimento. E Paulo continua, e já estou a terminar, irmãos. Para que não sejamos mais como meninos, ou seja, não sejamos influenciáveis pela artimanha dos homens. A gente às vezes pensa, foi Satanás. Pode ser Satanás a influenciar homens. Mas o que Paulo está aqui a dizer é que estas doutrinas vêm pela artimanha dos homens. Homens maus, homens perversos, que vêm como ovelhas, mas é para destruir o rebanho. Homens que vêm com o intuito de enganar. Artimanha é a palavra usada para um jogo de dados viciados. Ou seja, para enganar o outro. É para jogar e ser o resultado que se quer. E estes homens vêm e lançam as suas artimanhas, os seus enganos. E não é logo. Não é logo. Eles parecem irmãos. Eles parecem os melhores crentes do mundo. Eles parecem pessoas espetaculares. Mas devagarinho, o falso ensino vai sendo introduzido. Uma ideia aqui, uma conversa acolá. E de repente, se nós não estivermos seguros daquilo em que queremos, a igreja divide-se, facciona-se e há uma divisão entre nós. E Paulo diz, cresçam para não serem enganados, mas para quê? Para seguirem, verso 15, a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sigam a verdade em amor. Tem que ser verdade e amor. Não pode ser só verdade nem só amor. Só a verdade torna a pessoa bruta e fria. Não é? Só a verdade. Defender a verdade com unhas e dentes. Mas não há amor, se não há empatia, a pessoa torna-se fria no seu trato. E se for só amor, o que é que acontece? Torna-se complacente com o pecado. Torna-se tolerante. Em nome do amor a gente tolera tudo. Então as duas coisas têm que andar juntas, verdade e amor. Reparem que a igreja de Éfeso esteve para fechar, porquê? Porque abraçou a verdade e abandonou o amor. As duas coisas têm que andar juntas. Cresçam em Cristo, mediante o qual todo o corpo vai crescendo como bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Paulo está aqui a usar os termos médicos da anatomia, segundo a justa cooperação de cada parte. Segundo a justa cooperação de cada parte. Sabem o que é que eu tenho que fazer para desenvolver aqui os meus peitorais? Exercício, em primeiro lugar, não é? Mas eu preciso dos meus braços, porque eu sem os meus braços não desenvolvo os meus peitorais, não é, Valentim? Eu preciso dos meus braços, das minhas pernas para desenvolver os meus abdominais, não é? Então, o corpo precisa de membros para desenvolver outros membros, outras partes do corpo. Da mesma maneira, irmãos, cada um de nós, se eu não fizer a minha parte, se a irmã Fátima não fizer a dela, se a irmã Odete não fizer a dela, outros vão ficar prejudicados. Mas como é bom se todos nós, cada um fizer a sua parte. A sua parte. Não tem que fazer mais. Tem que fazer a sua parte para o crescimento e edificação do corpo. Irmãos, para terminar, 4 aplicações. A primeira delas é entendermos a fonte e o propósito dos dons. Traz humildade e responsabilidade. O Senhor Jesus Cristo capacitou cada um de nós
E isto, em primeiro lugar, produz-nos o quê? Humildade. Ninguém se pode gabar, dizer, o meu dom. O meu dom é ensinar, é um dom bem superior aos demais que limpam a igreja e que fazem aqueles trabalhos que ninguém quer fazer. Não pode haver isto. Não pode haver isto. Tem que haver humildade de todos nós. Ninguém pode ser soberbo em relação ao seu dom. Mas temos que ter consciência de que Deus deu a cada um aquilo que Ele mesmo quis para a edificação do corpo. E eu não tenho que me engrandecer, nem ninguém aqui se tem que engrandecer com o dom que Deus lhe deu. A fonte dos dons, que é Jesus Cristo, traz-nos humildade. Mas, ao mesmo tempo, a fonte dos dons traz-nos o quê? Responsabilidade. Porquê? Porque aquele que nos deu os dons vai nos pedir contas da maneira como o exercemos. Lembremos disto, irmãos. O nosso Senhor vai estar diante de cada um de nós e vai dizer: o que é que tu fizeste com os denários, com os dinheiros que eu te dei para ministrares? A um deu 1, a outro deu 5, a outro deu 10, a um deu 2, a um deu 20, a outro deu meio. Não interessa, cada um de nós irá dar contas a Deus daquilo que Deus lhe deu para fazer e não fez. Humildade e responsabilidade. Em segundo lugar, lembremos que Deus capacitou os seus filhos para o serviço, irmãos. Irmãos, não há crentes assistentes, não há crentes que vão assistir ao culto, que a única presença que têm na igreja é nos cultos. Não! Ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é extravasar estas paredes e é servir os irmãos. Servir durante a semana, é servir os necessitados, é servir aquele que precisa. E eu estou só a falar dentro do nosso meio. Porque se então formos falar para fora, para os perdidos, então há muito mais a fazer. Eu só estou a falar que é aquilo que Paulo está a falar dentro da igreja. Irmãos, há muito a fazer, muito, e cada um de nós tem um serviço. E ele não fiquem melindrados se ele é simples ou se ele é muito aparatoso. Irmãos, se aquilo que Deus vos pediu para fazer foi limpar as maçanetas das portas com álcool, façam-no para a edificação do corpo. Façam-no para o bem dos santos. Se é mudar a lâmpada, se é ensinar um pequeno grupo doméstico, se é visitar alguém que está adoentado e precisa que lhe levem umas bolachinhas e um chá e uma palavra de ânimo, façam-no. Vocês vão dar contas a Deus daquilo que Deus vos chamou para fazer e não estão a fazer. Sirvam o Senhor servindo a igreja. Irmãos, em terceiro lugar, não desprezemos a primazia da palavra. Nós notamos que Paulo dá aqui uma primazia à palavra. O Senhor Jesus Cristo deu homens para estabelecer a palavra, para anunciar a palavra, para ensinar a palavra, e é mediante a palavra que depois tudo o resto se desenvolve. Por isso é que nós apostamos e enfatizamos a necessidade de pregação séria, bíblica, expositiva da palavra, porque é mediante a palavra que a igreja cresce. Não é métodos, não é pregações eloquentes, não é por pessoas cheias de capacidade de oratória, mas depois não conseguem explicar um texto da palavra. Não! Por isso é que precisamos dos pastores mestres para ensinarem a palavra e ensiná-la como deve ser ensinada, para o resto se desenvolver. Irmãos, não caiamos no erro. Não caiamos no erro de pensar que podemos viver a nossa fé à parte da igreja. Ainda há dias falava com a minha querida Andreina sobre isto. Nós podemos ser crentes e não vir à igreja? Podemos. Não é a vinda aqui que me vai salvar ou perder. Não é. Agora, é bom para o crente estar separado da igreja. Da igreja local, física, visível. Não, é perigoso. É tão perigoso como a minha esposa morar na Gafanha e eu caso-me com ela, eu pertenço, tenho casamento com ela, mas vou viver para Braga.
E estou lá 1 ano sem ver a minha esposa. Irmãos, é perigoso. É perigoso. Porque de repente nós não somos ajudados. De repente as nossas necessidades não são satisfeitas. E é perigoso. E quando damos conta, estamos a comer as bolotas dos porcos. Quando damos conta, estamos a comer na lixeira. E em vez de estarmos a ser ensinados pela palavra, estamos a comer os restos que já ninguém quer. Não desprezemos a primazia da palavra, nem a importância da palavra na igreja para o desenvolvimento dos dons. E é pelo desenvolvimento de cada parte que nós vamos crescendo. Lembremos isto. Não é um trabalhar. Mal vai à igreja se depende do pastor e mal está o pastor se pensa que tudo depende dele. As duas coisas. Mal vai à igreja que depende do pastor e mal está o pastor que pensa que tudo depende dele. Não. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nós temos que nos servir uns aos outros. E o meu desafio hoje, esta tarde, aqui aos irmãos, é que vocês vão para casa, pensem, meditem na palavra de Deus e tenham a ousadia de se pôr a servir a igreja. Nos trabalhos mais simples ou menos simples, mais fáceis ou mais difíceis. Se o Senhor vos chamou para servir de uma determinada área, sirvam-no. Sejam bênção, canal de bênção para o corpo de Cristo. Sejam um canal de bênção para os irmãos, fonte de edificação para os irmãos. E trabalhem, acima de tudo, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.